falou que tem um delay, tipo Casé, tem um delay. Paz e bem, gente, boa noite, Deus abençoe a todos. Mas por que está todo mundo assim, separado assim? Por que a gente não pode sentar por aqui assim? Por que, gente? Por que? Vem para cá. Aí a filmagem mostra tudo aqui, tem ninguém. Eu tô falando para mim mesmo, Só eu me falo, eu me ouço, eu me escuto, só eu me. Viu, gente, vocês que estão assistindo? Tem gente aqui, não parece não, mas tem. Pais amados, boa noite a todos. Eu posso estar dando um tiro no pé, mas para ter umas carinhas aqui que eu não vejo nunca, deve ter alguma coisa surpresa, né? Que depois vocês me contam da surpresa. Eu acho, até porque minha esposa foi trabalhar e voltou, então deve ter. Mas eu podia fazer aniversário toda quinta-feira, né? E assim ia vir mais gente toda quinta-feira. Mas eu quero estar orando e eu vim já desde ontem. Eu estava pensando, a gente termina hoje sobre perdão. Mas antes de falar sobre perdão, eu fiquei encucado com que a visão da Marluce sobre nós enquanto igreja, como está em Mateus 18, sermos a igreja que, falando num mesmo tom, na mesma sintonia, ligado com as coisas de Deus, a Bíblia vai dizer que nós, a igreja, podemos ligar e desligar. Quem não assistiu domingo, quinta passada, está lá, a gente falou terminou Mateus 18. E aí eu quero, antes de falar do perdão, falar um pouco sobre isso, uma palavra mesmo assim como pastor, como teólogo, como cristão, que me trouxe uma preocupação, porque é algo que eu já vivi algumas vezes nessa caminhada pastoral, e nunca parei para falar sobre isso. E hoje eu quero falar. Então, alguém, por favor, ore para a gente estar começando. Ore, por favor, agradecendo a Deus por esse tempo, por estarmos aqui, por essas portas abertas. Amém. Que o Senhor possa cada dia, ó Pai, ministrar o coração do teu filho a tua palavra revelada. Que o Senhor possa falar profundamente o coração dele dia após dia. Que assim seja, Deus. Que o Senhor ministrar sobre a vida dele. Que ele também, ó Pai, possa conduzir a tua igreja. Aleluia. Ó Pai, a tua vontade, o teu querer dia após dia. Te agradeço de novo por cada vida aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Nós vamos estar lendo 3 versículos somente. Um no 4 e outro no capítulo 5. No capítulo 4 nós vamos estar lendo o verso de número 7. Quem puder, leia para a gente, leia aí no microfone, por favor. 2 Coríntios 4, 7 e depois a gente vai estar lendo o capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 18 e 19. Quem pode? 2 Coríntios 4, verso de número 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E agora, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém. Aí no 20 ainda vai falar, portanto, somos embaixadores de Cristo. Na aula passada, como eu falei, a gente falando sobre perdão, e a gente teve até uma explicação sobre um versículo que nós interpretamos de maneira errônea durante muitos anos. E inclusive ele foi repetido aqui, quem estava aqui na terça-feira, também de maneira errônea. Porque está escrito lá, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. E normalmente a gente fala, né, a igreja está vazia, mas tem lá umas 4 ou 5 cabeças, e a gente fala, não, está escrito, se 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. E aí a gente aprendeu na aula passada, quer dizer, a gente começou a falar isso na aula retrasada, na aula passada, que esse versículo está dentro do contexto de testemunha sobre alguém que pecou, que está dividido do corpo, está separado do corpo, porque tem a ver com o perdão. Começa lá em 18, a partir do versículo 5 de Mateus 18, e é onde está escrito, olha, se você souber que alguém tem algo contra você, vai lá, tenta se reconciliar. Se ele não quiser, você chama mais 2 testemunhas, tenta se reconciliar. Se ele não quiser, você leva até a igreja. Se ele não quiser ainda, você o considera como alguém que precisa ser resgatado. Onde está escrito lá, como um publicano ou um gentio, isto é, alguém que ainda não entendeu a Cristo, ainda não entendeu o que é viver no corpo de Cristo, e essa pessoa não quer reconciliação, logo a gente tem que olhar para ela como alguém que não nasceu de novo, que precisa ser resgatado. E aí no final ele vai falar, o que ligarmos na terra será ligado no céu, e onde estiver 2 ou 3 eu estou presente. Então esse 2 ou 3 tem a ver com Deuteronômio 14, 15, onde começa a falar sobre testemunhas. Temos que ter 2 ou 3 testemunhas sobre alguma coisa. E esses 2 ou 3 que Jesus está falando, isto é, essas pessoas testemunham que foi tentado fazer a vontade do Pai, isto é, reconciliar aquele que se separou, e essa pessoa, ela negou a reconciliação. E já que ela negou a reconciliação, a gente olha para ela e fala, olha, ela precisa ser resgatada. E aí ele vem e fala, porque temos testemunhas que testemunham a minha vontade. É onde ele vai falar, tiver 2 ou 3. Deu para entender, gente? Porque na verdade isso é um resumo do que a gente já vem falando nas quintas-feiras. Mas quer dizer, esse versículo ele está dentro de um contexto. Qual é o contexto? De pessoas, de uma igreja, de pessoas que tentou reconciliar a outra. Então nós temos testemunhas de que isso tentou ser feito, e a pessoa, ela resistiu. E essas pessoas que testemunham isso, elas tentaram fazer segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. E aí ele fala, então se o que vocês decidirem, eu estou junto de vocês. E qual é a decisão? Olhar para essa pessoa e dizer, olha, ela não pode ser vista como alguém que é um de nós, que está inserida no corpo, porque ela mesmo quis ficar separada do corpo, porque foi tentado o perdão e ela não aceitou o perdão. Tá claro, tá tranquilo isso, gente? Mas qualquer coisa vocês abrem aí em Mateus 18, enquanto que eu estou falando, vai lendo aí rapidinho do 5 até o final, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vai falar lá sobre a busca de reconciliar alguém que está perdido. E aí a gente pega o texto fora do contexto e dá uma interpretação que não é o que a Bíblia está dizendo. E isso, como a gente faz nisso, a gente faz com tantas outras passagens. Quer ver rapidinho? A gente canta muito
E tem, da época do Onésimo, então, deve ter trocentas músicas assim que fala: Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Espinhos. Então é um diálogo, Cantares é um diálogo entre homem e mulher. E quem fala que é lírio dos vales e rosa de Sarão é uma mulher. E o homem, repito, ele responde para ela: olha, você é muito mais, você é tão valiosa que você é como uma rosa que nasce em meio aos espinhos. Isso eu estou dizendo, gente, para a gente entender que é o que a gente tem caminhado aqui no estudo. A gente tem caminhado, quem vem sempre ou quem assiste em casa, sabe que a nossa preocupação é só falar o que a Bíblia diz. E a gente pega texto dentro do seu contexto. Normalmente eu trago o que a época, qual era o costume, o que estava querendo ser dito. A gente traz uma exegese rápida, a gente discute aqui entre a gente. E aí é nessa discussão que eu quero trazer o que a Marluce, a preocupação da Marluce, que ela trouxe à tona, né, no dia, e que isso ficou borbulhando no meu coração. E aí a gente lê algumas passagens. A gente leu 4:7 de Coríntios, que vai dizer que nós somos vasos de quê, gente? Está escrito aí, de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor. Depois a gente foi pertinho, em 2 Coríntios 5, 18, 19, que está escrito assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Qual é o objetivo de Jesus? Jesus, vocês estão aqui não, gente? É aula, não é pregação não. Qual é o objetivo de Jesus? Reconciliar. Lembra da Mateus 18 que eu falei? Sempre o perdão, ele faz o que? Ele reconcilia, ele traz quem está perdido para junto, traz aquele que rompeu, que foi afastado para junto. Então nós estávamos separados de Deus, por causa de quê? Isso está onde? Isaías 59, 2. O pecado faz separação entre homem e Deus. Romanos 3:23 fala o quê? Todos pecaram e destituídos. O que é destituídos? Olha a expressão, destituído é isso, arrancar, acabou, tu não tem mais parte nenhuma. Não é assim, é mais ou menos, igual algumas pessoas acham que dá para ser mais ou menos cristão. Não, tu não tens participação nenhuma. E vem Jesus, paga o nosso preço para nos reconciliar com o Pai. E aí ele vai falar, escuta lá, Marluce, ele vai falar: e fez de nós instrumentos de quê? A gente acabou de ler, gente. De reconciliação. Isto é, através de nós, Deus espera que o sacrifício de Jesus Cristo valha a pena. É sério isso? É, gente. Olha só o que Paulo está dizendo. E Paulo pode falar isso com toda a autoridade, que ele viveu isso à risca. Ele está dizendo que, olha, Deus em Cristo Jesus nos reconciliou com Ele mesmo e fez de nós instrumentos de reconciliação. Isto é, a gente é responsável para que os perdidos se voltem ao Pai. E aí ele vai e aperta mais esse negócio. Aí ele vai dizer: porque nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Gente, vamos falar no microfone que está sendo gravado. O que é o embaixador? Mas me ajuda aí para a gente tentar ir rapidinho. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que a lei do país dele vai, como é que fala? Vai funcionar, né? Vamos dizer assim. Somos embaixadores de Deus na terra. A lei do céu vai valer, né? Vamos explicar direito, né? Embaixadores é representante, isso aí, representante do país da onde, se for falar fora o céu, né? Ele está é o representante. Ele é de outro país, de uma outra nação, isso. Está em uma outra nação que não é dele, representando a nação que ele a lei, e aonde ele tiver, aquela lei que vai valer ali. Então, nós não somos daqui, somos, porque somos embaixadores de Cristo. Então nós não somos daqui. Mas onde a gente está acumulando tesouro? Amém, glória.
Porque o que ele falou é para acumular tesouro de onde nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos dos céus. Então a gente é de outra nacionalidade, de outra terra, que está aqui para resgatar aqueles que um dia foram criados para estar nessa mesma nação, mas estão perdidos, estão destituídos, desligados. Aí ele vai dizer que nós fomos feitos, esses instrumentos de reconciliação, fomos feitos esses embaixadores. E aí eu vou chegar onde eu quero, que é o que é aquilo que ficou, vamos botar assim, ardendo no coração da Marluce. É muito complicado para algumas pessoas entender que nós só podemos ser porta-vozes de Deus aqui na terra, sermos representantes de Deus aqui na terra. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, e aí eu vou falar principalmente por mim, nós somos falhos pra caramba a beça. A Bíblia, quando ela vai relacionar pecados, ela diz que nós pecamos, obrigado, Celso, com palavras, pensamentos e obras. João vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque somos mentirosos. Então, como um Deus que é santo, 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 pode confiar a nós sermos embaixadores dele, representantes dele, testemunhas dele nessa terra? Isso é muito complicado. E tem gente, por achar que isso é muito complicado, e de fato tem dificuldade de entender que, ainda que seja complicado, isto é uma realidade, isto é fato. Mas não é por causa da gente, é pelaquilo que Cristo conquistou, pelaquilo que Ele fez. Mas é tanto por causa dele, porque o primeiro versículo que a gente leu diz o quê? Que nós somos barros, quebramos face, não nos criamos a nós mesmos, não damos o formato para nós mesmos que nós temos. Quem faz tudo é o Senhor. Então tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por ele. Mas nesse amor, me perdoa a expressão, mas a gente é ser humano, então para a gente entender, porque o próprio Paulo vai falar isso, só que Paulo fala da sabedoria, mas desse amor louco dele, ele confiou a nós, falhos, pecadores, sermos representantes dele neste mundo caído. E aí, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente fala o quê? Pô, não é possível. Não é possível. E aí entra no que a gente leu de Mateus 18 na aula passada, e que foi o que ficou encucando na cabeça da Marluce. Como nós podemos ser esses que falam em nome de Deus? Só que ali está isso que a gente fala em nome de Deus, para dizer se alguém está em Cristo ou não. Mas a gente fala em nome de Deus em tudo. O que é pregar o Evangelho? É falar em nome de Deus, e não só em nome de Deus, é falar o que Deus diz. Por isso que pregação não é o que eu acho, pregação é o que a palavra diz, porque é o Espírito Santo que inspirou homens para escrever o que Deus queria que tivesse escrito. Então, quando nós falamos, não pode ser o que eu acho, uma interpretação que eu entendo, tem que ser o que a palavra diz. Gente, não é muito sério então pregar o Evangelho? Foi ontem, Nésio, que você me mandou aquele vídeo sem vergonha? Então, quando a gente voltou do Peru, tinha um cara que até hoje eu não sei o nome dele, graças a Deus, que ele estava famosinho lá no Rio de Janeiro. E ele prega, não sei se ele ainda faz isso, ele prega com saco mesmo, né? Ele vai com roupa, tudo que custa carona. O tênis dele custa 1.000 e pouco, 2.000 e pouco reais. Carro é blindado com segurança. Mas para falar que ele é humilde, ele vai e coloca um saco em cima. E conhece, né? Teu parceiro ele, né? Seu amigo. E aí o Nésio me mandou um vídeo desse dito cujo, que ele fala que ele é homem de Deus. Aí molha a mão dele, no óleo, e coloca assim num papel, e fala para a pessoa ir lá pegar e colocar
na gaveta dos negócios dela que ela vai prosperar, e fala para botar na carteira de trabalho que o emprego vai aparecer, e vai falando um montão de treco lá, e vai pegando um montão de papel assim, mas tem uma oferta especial para ser dada, para levar lá o papelzinho com a mãozinha dele. E eu fico pensando, meu Deus, esse negócio é muito sério. Um dia ele vai prestar contas a Deus, e vai prestar conta de todas as vidas que ele enganou, aquilo que ele deturpou da palavra de Deus, porque palavra de Deus é Deus falando através de nós. E a gente é merecedor disso? Não. E aí a gente corre em dois extremos. Um é esse pessoal que acha, eu sou horrível, ou a igreja é horrível, então a gente não tem essa autoridade para poder falar em nome de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós falarmos em nome de Deus, segundo o que Deus diz, Ele está no meio de nós e Ele honra o que está sendo dito, o que está sendo feito. Mas é segundo o que Ele diz, segundo o que é direcionamento da palavra dEle para nossas vidas. E tem um outro lado, tem aquele pessoal, de que ele acha que tudo é graça, e aí faz o que esse cara faz. Ele acha, olha, Deus me escolheu, eu sou embaixador de Cristo, eu sou homem de Deus, igual tem um outro aí, né, que esqueci o nome dele agora, esse é o seu nome, eu esqueci, e virou pai apóstolo. Pô, o cara está num patamar assim, que eu acho que o próximo dele vai falar, eu sou Deus, porque nem apóstolo não valeu para ele. Caramba, vou lembrar o nome dele, ele que começou com essas coisas de apóstolo aqui no Brasil, e aí ele chegou numa hora que ele falou que já não era mais apóstolo, ele mesmo se ungiu pai apóstolo. O cara, a graça para ele é algo tão assim fora do comum, que ele acha que ele pode tudo em nome de Deus. E aí nós vivemos esse extremo que a Marluce entrou em crise dizendo, olha, nós somos muito ruins para sermos esse que como igreja vamos falar o que está ligado e o que está desligado. Mas a palavra diz que esse ligar e desligar, na verdade é um desejo de reconciliar. Quem lê a palavra lá toda, Mateus 18 a partir do 5 eu tentei buscar a pessoa uma vez, tentei buscar a pessoa segunda vez, tentei buscar a pessoa 3 vezes. Então eu só estou testificando o que a pessoa já decidiu no coração dela. Eu não sou um deles, porque eu não quero perdoar. E aí, então o que a Bíblia diz, que Jesus disse? Considere essa pessoa como alguém que precisa ser resgatada. Entenda que ela não faz parte hoje da gente, mas a gente não vai desistir dela. A gente vai olhar para ela como quem precisa se arrepender dos seus maus caminhos, precisa nascer de novo. E quem é que tem autoridade, se tiver em sintonia com Deus, porque a palavra lá no grego é o povo que está cantando na mesma nota, no mesmo tom, onde ninguém desafina. Então se a igreja está assim com Deus, é onde ele vai dizer, pode ter 2 ou 3, porque lá em Deuteronômio, quando começa sobre testemunha, já está dizendo que com 2 ou 3 testemunhas. Depois Hebreus vai dizer isso, Coríntios vai dizer isso, e eu falei sobre tudo isso semana passada. Então se tiver essa sintonia, eu estou no meio de vocês, e o que vocês ligarem será ligado, e o que desligar será desligado. Então é um desejo individual nosso? Não. É um desejo de uma filosofia de uma igreja? Não. É o desejo de uma igreja que está fazendo a vontade de Deus, está caminhando segundo a palavra de Deus. Se assim é, essa igreja tem autoridade, mas preste atenção, não é uma pessoa, é a igreja. É uma sinfonia, o pessoal está tudo no mesmo tom. Mas a gente precisa entender que nunca nós merecemos, mas precisamos compreender que Deus confiou isso a nós. Eu escrevi um texto esses dias falando de algo que para mim é uma loucura. Eu vou chegar no céu, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar a Deus é, me explica isso. Como a gente pode ser templo do Espírito Santo?
Pô, meu Deus, 1 Coríntios 3,16 fala isso, se eu não me engano, 2 Coríntios 6,19 fala que o Espírito habita em nós. Em João 16 ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas nós vamos ao Espírito e vamos fazer morada em vocês. Não é na construção, não, é morada em nós. Me explica isso. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Quando eu falo não entra, gente, não é que eu não creia, é que como pode esse Deus ser tão gracioso, tão misericordioso, confiar na gente essa graça? Mas eu creio e vou viver com ela, crendo nela até que Ele venha, e o dia que eu vou conhecê-lo como dele eu sou conhecido. Estão me entendendo, gente? Então, nunca é por mérito, sempre é por graça. Mas não é porque não é por mérito, é por graça, que não deixa de ser, não deixa de ser verdadeiro, não deixa de ser real. Ele nos deu autoridade. Abre alguém aí em Marcos 16. Eu não lembro se é a partir do verso 10. Deixa eu ver aqui. Marcos. Alguém quer falar alguma coisa enquanto a gente acha Marcos 16, gente? 16. Deixa eu ver se é o 16. Marcos. A ressurreição. A partir do verso 6. A gente poderia ler a partir do 10 mesmo, mas vamos ler a partir do 6. Quem pode ler aí? Marcos 16, a partir do 6. Não tenha medo, disse ele. É isso mesmo, né? Uhum. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma, 2 deles, estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas até o final. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Vamos lá. A gente começou a ler em que momento? 6. Não, mas qual é o momento? Ressurreição. Jesus foi e fez a parte dele. Que é essa parte que ele falou, lembra? Pai, vai ser uma furada. Vou sofrer pra caramba dessa. Então, se for possível,
Me livra disso daí. Mas o pai falou que não, e Jesus sabia disso, falou, mas que seja feita a tua vontade. Ele paga o preço, morre, ressuscita. Mas ele vai embora. Ele vai embora e quem é que fica? Os anjos, não é isso? E quem são os discípulos? Eles e nós somos pessoas que vacilam. E Jesus sabia que eles vacilavam, que nós vacilamos? Claro. Mas mesmo sabendo, o que é que ele falou? O que é que ele falou, gente? Então, mas vamos lá. O que é que ele falou? Vos dou autoridade. Aí depois mas o que é que ele falou? Vos dou autoridade. Para quem ele deu essa autoridade? Para o cachorro? Para o macaquinho? Ou então desceu Gabriel e ele falou, Gabriel, sai que é sua agora. Não, ele de novo confiou isso a quem? A nós, que somos vasos de barro, pecadores, que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, estamos pecando. Mas para a gente, ele falou, vos dou autoridade para fazer o quê? Testemunhar de quem ele é. Porque os sinais vêm da parte de quem? Dele. Jesus fez sinais? Sim. Quem que ensinou o que tem que ser pregado? O próprio Cristo. Tanto é que em Mateus ele fala, tudo que de mim tem aprendido, agora vocês ensinem a outros. E nos deu essa autoridade para fazermos tudo isso, mesmo sabendo quem nós somos. Mas na verdade, quem tem todo o poder? Somos nós ou ele? É ele. Nós somos apenas o quê? Embaixadores. Somos esses que fomos enviados para a reconciliação, para testemunhar. Então o que eu estou querendo dizer com esse rápido estudo? Nós precisamos compreender que tudo que Deus faz através de nós é graça. Nunca, em lugar nenhum, em tempo algum, houve alguém que merecesse. Paulo, que foi usado pra caramba a beça, ele vai escrever Romanos 7, que a gente conhece. O bem que eu quero fazer, não escutei, o bem que eu quero fazer e o mal. Mas aí ele dá um grito. Qual é o grito que ele dá? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Mas antes disso, entre o que eu quero e o que eu não quero, e o grito, ele fala uma expressão sobre ele. E olha que foi o cara que foi ao terceiro céu, que ninguém que a gente conhece transformou tanto o mundo pregando Cristo como ele. Ele fala o quê? Miserável homem que eu sou. Quando a gente vai para 2 Coríntios 12, vai dizer que ele foi ao terceiro céu. Viu coisas que não dava nem para contar de tão magníficas que eram. Mas aí está escrito lá que Deus colocou nele uma coroa na cabeça cheia de joia, não foi? Não foi o que, gente? Um espinho na carne. E aí ele vai dizer que um mensageiro da parte de Satanás me fazia carinho. Não é não? Então é o que está escrito? Fazer o quê? Me esbofetear. E aí ele foi e orou ao Senhor 3 vezes. E a resposta foi de Deus: já que você é o cara, já que você trabalha pra caramba na minha obra, já que você já sofreu muito, eu vou te livrar de tudo isso. Não é? Mas é Paulo, rapaz. Paulo era fera, como que não, rapaz? Como Paulo vai orar e Deus não vai responder o que ele quer, rapaz? Mas não é assim, se tiver fé, Deus responde o que a gente quer, não é isso que o pessoal fala? Mas não é, o pessoal não fala que se a gente estiver direitinho com Deus, vai acontecer o que a gente quer, não é assim, pô? Ué, então Paulo estava em pecado? Não, né? Então está errado o que falam, então, né? Porque Paulo falou, como também não? Me explica aí. Me explica agora, como também não? Porque é sempre a vontade do Pai. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle.
Então ele vai falar, ele falou: Paulo, se eu deixar, você vai ficar soberbo. Você vai achar que você é o cara. Então, para você não se perder, e eu não quero que você se perca, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o que Paulo responde então depois? Quem lembra? Vou me gloriar porque eu sou o cara. Vou me gloriar nas minhas fraquezas. Fala, filha, você vai falar alguma coisa? Ah, que você pegou o microfone. Então, tudo a gente precisa entender que é graça, vem dele, mas que ele escolheu a gente. Mas não é porque ele escolheu a gente que a gente é o bambambam. O bambambam continua sendo ele. Sempre, não é glória e honra, e toda autoridade é dele, toda manifestação vem dele. Quem realiza tudo é ele. Então não tem nada a ver com o que a gente é, tem a ver com quem ele é. Ah, pastor, então eu posso viver em pecado? Não, não é isso, gente. O que a gente está dizendo aqui é aquele que Deus chamou, e aí ele está sempre chamando todo mundo, e ele chama por uma vida de santidade. Mas na vida de santidade a gente vai continuar vacilando, porque a gente peca, porque a gente é pecador. E ele esquadrinha os rins e sonda o coração. De Deus não se zomba. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é, ele conhece quem é quem. Ele sabe quem está levando o negócio a sério e quem não está. Mas aí quando ele vê o coração que deseja mesmo nas nossas falhas, como a de Paulo, ele vai continuar manifestando a glória dele, porque a igreja dele, ele confiou a pregação do evangelho, o testemunho de que ele é o Senhor. Amém, amados? E eu vou terminar, mas preciso voltar rapidinho e entender. Nós não merecemos, mas ele nos escolheu e confiou a nós. Do outro lado, não é porque ele confiou a nós que a gente é. Quem é ele. A gente continua buscando ser nele, não ser por nós mesmos. Amém, amado? Ficou claro isso? Entendido? Então não entre em crise porque nós somos falhos e Deus não usa. Do contrário, ele vai jogar a bomba e vai acabar tudo não fica um. Mas ainda sabendo que a gente é, ele olha o coração e fala: esse coração eu posso confiar, nesse coração eu posso usar. Até o momento que a gente continua caminhando assim, porque a gente pode fazer igual Saul, né? Começar bem e terminar mal. E Deus nos livre desse mal em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou falando que a gente pode começar falando: ó, eu te escolhi, e depois quando Deus falar: eu te rejeitei, porque foi o que aconteceu com Saul. Deus escolheu e Deus rejeitou. O que eu estou querendo que a gente entenda é que se a gente o deseja, toda a autoridade é dele, mas ele vai usar a sua igreja, e não tem nada a ver com o mérito da igreja, tem a ver com a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Claro isso, amados, é claro. Por isso que ele fala lá em Mateus 16, se eu não me engano é verso 18, ou verso 16 mesmo, ele vai falar para Pedro, que ele estava edificando a sua igreja, edificando a sua igreja em quem ele é. E a igreja nele, em quem ele é, vai ter essa autoridade para discernir. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então saber que o que vem dele e o que não vem dele, quem o deseja e quem não o deseja. E ali que, voltando lá a passagem, a gente lembrando, foi tentado a reconciliação uma vez, foi tentado a reconciliação 2 vezes, foi tentado 3 vezes. O que essa pessoa manifestou? Que ela não quer. Então, se ela não quer, a igreja vai fazer o óbvio, vai falar: ó, essa pessoa ainda não é uma da gente, mas a gente vai continuar trabalhando para resgatá-la. Aí eu vou bater de novo para a gente não errar mais. Então, quando o versículo vai falar lá 2 ou 3 reunidos, ele está presente, ele está falando sobre essa testemunha de que foi tentado a reconciliação, e a pessoa não quis, então está sendo feita a vontade do Pai. E aí por isso que ele fala: eu vou confirmar o que vocês estão decidindo, porque o que vocês estão decidindo vai ao encontro da minha vontade, da minha palavra. Amém, amados? Alguém quer falar alguma coisa?
Fala aí, Vanessa. Eu não tenho acompanhado, eu confesso que eu estou em falta nisso, mas acho que a Marluce externalizou muita coisa que muita gente está passando aqui e às vezes não tem coragem de falar, né? Ela em casa, não vou falar nomes, né? Apesar de terem poucas pessoas em casa, todo mundo que conhece. Mas, assim, eu vou falar que eu passei uma crise dessa aí, de consciência, de falar assim que eu não dou conta e falar assim, não vou largar tudo porque eu não sou doida, né? Mas de pensar assim, não dá, para mim não dá não. Isso aí, assim, já passei por outras fases de ter essa crise também, mas como agora juntou, né, a Alessandra e outras pessoas aí sabem, né, da questão da idade, crise e hormônio tudo junto, aí embolou tudo, dá vontade de largar tudo e sair correndo. Então, eu passei por essa crise há pouco tempo também, dessa questão de falar assim, não tem jeito, acho que ninguém consegue. Acho que até o pastor que fala que ele tem dificuldade, para ele é difícil, imagine para nós, né? Mas a gente olha para Jesus, a gente olha para a Bíblia, a gente olha para as pessoas que conseguiram e a gente crê que vai conseguir. E lá em casa, uma pessoa também passou por essa crise há poucos dias e falou assim, eu não dou conta. Aí eu falei, dá conta sim, está dando conta sim. E a pessoa, não dou conta, é muita coisa. E falando sobre papel de homem, papel de marido, papel no casamento, família, pesado, né? É difícil. Aí eu falei assim, é complicado. Se você entra, né? Assim, acho que todo mundo aqui, né, que é casado ou que quer casar, quando olha quem está casado, sabe que realmente é puxado, né? E quem não está casado tem que pensar bem antes de entrar. E eu até falei assim, o pastor está fazendo o corretíssimo de falar, tem que falar pesado mesmo. E até uma pessoa aqui da igreja, que às vezes eu mando, a pessoa não vem, aí eu mando o link, né? Falei assim, ó, se você não assistiu, não assiste, porque esse vai pegar pesado e vai doer. Então, fica preparado, porque sempre mando, né? Mando para várias pessoas, né? E algumas que eu tenho intimidade, eu falo assim, ó, se prepara, porque porque o Espírito Santo age em cada um de uma forma, né? Às vezes eu acho que bateu em mim, mas não vai bater no outro e o outro não vai sentir da mesma forma que eu, né? Mas, assim, eu acredito que isso que ela falou, que o senhor está explicando hoje, eu acho que todo mundo, assim, em momentos da vida, né, vai pensando, né? Eu não consigo, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu nunca tive nesse momento de me achar alguma coisa, né? Melhor, né? Mas, assim, esses momentos de achar, assim, que... como que eu vou conseguir, né? Hoje em dia eu já consigo olhar e falar, não, se Deus olhou para mim, né, e me trouxe até aqui, é porque Ele vê alguma coisa de bom em mim que possa, né, me transformar, me moldar para cumprir os propósitos dEle. E eu acredito que Ele olha para todos nós assim, igual o senhor falou, né, como embaixadores, né? E vamos ficar de pé neste momento para cantar parabéns para o pastor. Deixa só acabar essa daí. Deixa só acabar essa daí. Rapidinho, só acabar isso aí. Mas vai ser rapidinho, 2 minutinhos só. 2 minutinhos, 2 minutos. É 2 minutos. Não, é só para endossar, é só para endossar. É só para endossar. Tô sem autoridade mesmo, tô sem moral. Tô sem moral mesmo. Ué, já cantou parabéns, e agora? Então, a gente vai terminar já. Pode ficar de pé, gente, como eu falei, rapidinho mesmo.
Robinho quer falar. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés diz? Hein, gente? Quando Deus chama Moisés, o que Moisés diz? Sou gago, né? Sou pesado de fala. Cada um fala, sou pesado de fala. Quando ele chama Jeremias, o que Jeremias diz? Isto é, Deus sabe quem a gente é. A gente que não consegue entender a graça de Deus quer dar uma explicação para Deus, como se Deus não fosse se surpreender. Senhor, sou pesado de fala. É como Deus falasse: ô doidão, eu te creio, pô. Tu não sabe quem, tu acha que eu não sei quem você é? Aí Jeremias, eu sou uma criança. Ops, lá no ventre da tua mãe foi eu que te formei. Eu sei quem eu estou chamando. Então, nós somos alvo da graça e misericórdia de Deus. O que resta a gente é crer, aceitar, glorificar e viver para honrá-lo em nome de Jesus. Rubens vai falar e a gente vai terminar. Sim, pastor. Depois o senhor responde essa, mas assim, não é uma dúvida não, mas eu quero tirá-la aqui. Nós falamos que toda autoridade nos foi nos dada, certo? E a palavra que o senhor leu em Marcos fala que aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Depois o senhor explica melhor isso aí para entender. Próxima aula. Então tu me lembra da pergunta. E a música é essa assim, gente, vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma. Enche-me até em mim, e age sozinho, então usa. Usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Som. Irmãos, venham aqui para frente, por favor. Vamos fazer um círculo aqui. Em nome de Jesus. A gente abençoar a vida do pastor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Por isso que eu cantei. Usa-me. Eu cantei essa música porque eu sei que ele gosta, eu também gosto muito dessa música. Todos nós, né? E sei que usa. E por que eu falei usa? Porque o Senhor realmente usa. Eu gosto muito de ouvir pregação, gosto muito de ver pessoas pregar. E realmente eu não estou puxando o saco do pastor, não. Eu fico ouvindo ele pregar porque ele tem um discernimento muito bom. Ele paga o preço, como ele mesmo fala, né? Ele paga o preço que ele tira a hora, muitas horas. Eu queria aprender tanto isso. Mas é homem de Deus. E esse homem de Deus que veio para a nossa igreja e que a gente aprendeu a amar, ficamos um pouco meio assustados, né? Bem assustados, mas você vê como são as coisas. É aí que Deus usa, né? E essa música usa é justamente por causa disso, porque Deus usa o homem de Deus. Eu não sou eu que sou testemunha só, não. Vocês todos são? A irmã Cleusimar vai entregar um presente da igreja. Em nome de Jesus. Tem que abrir? Algum irmão quer falar alguma coisa para o pastor? Oi? Rubens já falou? Amém. Foi totalmente improvisado. Aproveita a oportunidade. Infelizmente, eu não posso vir sempre, mas o meu YouTube está sempre ligadinho lá. Às vezes eu respondo as respostas lá mesmo. Eu sei que ele não ouve, mas eu respondo para mim. E é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. E eu acho que a gente estava precisando muito disso.
né? Bíblia é tudo para o crente. Se não tiver, não adianta. Então, eu estou muito satisfeita com ele, com a família dele, que é uma bênção na nossa vida, né? Então, assim, para mim foi um presente de Deus, a vinda do Senhor com a sua família para cá. E eu não poderia de falar, né, pastor? Como a irmã falou, complementando, realmente é verdade. O Senhor é bênção de Deus na nossa igreja, né? Uma nova história que Deus está escrevendo para todos nós, irmãos aqui, né, na fé. E eu quero dizer assim, eu, Tânia, em particular, né, e meu esposo, porque ele não fala, mas eu falo por ele também, que todos aqueles abraços que o Senhor me deu, né, e me dá aqui na frente, dá aquele beijinho, né, na minha cabeça, eu sinto realmente a presença do Senhor nesse abraçozinho e nesse beijo. Eu também estava precisando, pastor, que o meu líder me acolhesse, que me desse carinho, né? Isso é dom de Deus, e o Senhor tem esse dom, tá bom? Amém? Pediu Rubens para orar, pastor. Amém. Ah, a tia Nini está escondida lá. Amém. Amém. Estava escondida aqui. Realmente, assim, é pouco tempo, né? Mas a gente sente, assim, como o pastor Rogério é um pastor que acolhe, né? Assim, a gente não tem muito, assim, convivência, mas o tempo, assim, que ele foi lá em casa, a gente, né, lá em casa, que momento agradável, que a gente sente falta disso, do pastor estar ali batendo papo com a gente, se sentir vontade em nossa casa, vendo ali, isso é bom demais lá na congregação. Então, isso é bom demais. É uma bênção na nossa vida, né? O pastor Rogério, que Deus esteja abençoando cada dia mais. A gente vê na vida do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra de Deus sendo base, né? E isso é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou muito assim, sempre sou muito amante de estudar a palavra. Eu sou professora de escola dominical, até falei mesmo com o Joel, né, domingo. Eu falei assim, quando o pastor agora ele tirou aquele momento das crianças ali, eu gosto de sentar para estudar a palavra. E isso é muito bom, isso é muito dele e isso é importante para nosso crescimento espiritual, amém? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, que Deus esteja cobrindo de todas as bênçãos, daquilo que você precisa, da cura do Senhor para a tua vida, porque o Senhor sabe, Deus sabe o quanto você quer ser mais usado, né? Às vezes tem as dificuldades, mas Deus vai estar fazendo isso na sua vida, quer trazer a cura completa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui, eu queria também lembrar, quando o pastor chegou, eu sempre cutuco, né? Fui lá cutucar o Instagram dele. Eu soube que ele estava chegando, a gente vai lá cutucar. E eu lembro, e eu vi uma mensagem assim que me mexeu muito. E essa mensagem, eu não sei para qual igreja que ele mandou, não sei qual a situação, que ele falou assim, olha, eu preguei com dor, eu visitei com dor, né? Eu fiz tudo com dor. E aí logo que ele chegou, a gente não sabia como que ele estava, eu estava de férias, e ele falou, Tom, estou bem, né? Eu vou. E graças a Deus a gente tem visto, né? Essa força que você tem. Esse desejo de querer prosseguir, independente. Tem dia que às vezes está com dor, vai sem dor, mas vai. E dizer que a gente ora para que realmente, pastor, Deus te fortaleça cada dia mais, né? É meio bravinho, às vezes ele é meio bravinho, sim. Aquele jeitinho dele, mas eu sei que o teu coração é um coração de amor. Isso a gente sente. E a gente louva a Deus por isso, desde o primeiro dia. Se a gente tem que conversar, a gente conversa frente a frente. Eu gosto disso, eu gosto de falar, né, frente a frente. Ó, não gostei, gostei, pronto. Mas isso é igreja, né? Isso é igreja. Eu dou glória a Deus. E a gente tem, né? A gente gosta de todo mundo, às vezes a gente brinca e fala assim, menos você. Mas toda a família, né? Toda a família chegou junto. E a gente fica feliz por isso. E eu fico feliz quando a gente fala assim, ó, vão em tal lugar? Aí eles se animam logo, isso é legal, né? Porque quer estar com a gente.
essa coisa de querer estar com a gente, isso é bom para a gente, né? Não exclui, né? E é isso, pastor. Que o senhor possa também se sentir feliz nessa igreja. Que o senhor possa se sentir amado, né? Se sentir acolhido. Se tiver alguma coisa também que não está legal, que o senhor chegue para a gente e fala. Porque eu gosto dessa liberdade, né? Chega e fala. E é isso. Viu, pastor, como é que isso é importante? Olha quantas pessoas vieram no estudo bíblico hoje. Amém. Vocês podem chorar, tá? Pai, eu venho aqui orar para um homem de Deus. Eu venho aqui colocar a mão no homem de Deus. Eu venho aqui em nome do Senhor, que foi isso também que ele deixou bem claro nos seus ensinamentos. Tudo eu faço em nome de Deus. Todos os seus filhos, Abraão, José, Jeremias, Isaías, tudo saíram da sua terra para ir para outros lugares para levar o evangelho, que levaram o evangelho fervorosamente. E aqui está o pastor, nosso pastor, homem de Deus, família aqui representada. Sabemos, Pai, que está na sua obra, está na vontade do Senhor. E que essa vontade seja o Senhor acompanhando ele em todos os lugares, cuidando do seu coração, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas coisas, tudo, Senhor Deus, que ele tem colocado, desejado, chorado, contado com o Senhor na madrugada, falado que só o Senhor pode, tem aceitado as suas misericórdias, da forma que tu tem também abençoado ele, e crendo que o Senhor é Pai para fazer coisas grandes na vida dele, que também é o desejo da tua igreja, do teu povo, é nosso desejo, porque, Senhor, como nós não desejar para o nosso irmão aquilo que é de bom que o Senhor tem em abundância para ele. Então nós desejamos, nós o abençoamos, nós o oramos para ele, pela sua família, pela sua caminhada, Senhor, por toda a obra que tu confiou a ela, que ela seja perfeita, como ele tem falado, o Senhor da perfeição que o Senhor é. Por isso nós pedimos, o abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar, pastor? Já falou pra caralho. Ah, palavrinha. Amados, a gente, né, não só eu, mas a minha família toda, né, a gente veio de um ano muito, muito complicado em relação à minha saúde. Vocês todos sabem da história, foi um ano de só sendo cortado, e não poder fazer, pelo menos aquilo que eu amo, né, que eu nunca deixei de estar pregando, de estar presente, mas eu não creio que pastorear só pregar, né, eu acho que vocês têm visto um pouco disso. Então era muito angustiante para mim, muito, só Deus sabe quantas vezes eu reclamei pra caramba. E quando eu vim para cá, eu não esperava a mudança, mas principalmente porque eu não estava andando, eu só tinha um acesso aqui que eu não podia pisar, porque era um negocinho que ficava jogando remédio para dentro de mim. Falei, meu Deus, como eu vou me mudar nessa situação? Não foi fácil, muitos de vocês não sabem, eu quase morri no dia 30 de dezembro, quase morri de verdade. A mudança, eu tinha um catéter aqui, que vinha até uma veia do lado do meu coração, que entrava remédio direto para combater a bactéria. E como a gente se mudou num dia muito quente, que foi dia 29, e ficava um curativo grudado mesmo na pele, mas eu suei, aí entrou uma outra bactéria pelo catéter. Mas Deus, eu tenho que crer, mano, não tem para onde eu correr, eu tenho que crer que Deus tem uma obra na minha vida, porque eu passei mal na hora que o enfermeiro estava na minha casa. E não era dia do enfermeiro estar, já tinha ido a técnica de enfermagem, tinha feito tudo, dado medicamento, mas ele foi porque no dia seguinte ele ia entrar de férias. E eu passei mal quando ele estava lá, minha temperatura foi a 34, tive taquicardia, meu coração ficou a 1000 por hora, verão, eu cheio de coberta em cima, enfim.
fui socorrido, tiraram o catéter, né? E aí fiquei tomando medicamento, mas estou aqui. E eu sei que o que eu prego, isso, vai muito na contramão da maioria. Eu sei disso. E isso não estou falando, por favor, que eu sou melhor ou pior. Estou falando que eu tenho consciência de que eu prego vai na contramão da maioria. E normalmente eu não sou muito bem recebido nas igrejas pelo que eu prego. Claro, a gente teve experiência fantástica, como foi em São Mateus, a igreja que eu estava antes de vir para o Rio. Mas a gente vai contar no dedo as que de fato falaram, caramba, eu creio que isso seja o Evangelho, e foi numa boa. Então, quando eu vim para cá, eu falava, meu Deus, começar tudo de novo, né? Porque é muito ruim isso, ter que estar começando o tempo todo. E sim, eu tenho que crer que tenha sido Deus, mas o carinho de vocês pela gente, a gente só tem que agradecer. A sede que vocês têm tido de aprender a palavra, isso para mim assim não tem preço. Eu não vou citar nome, mas eu lembro de uma pessoa que está aqui com a gente, aí depois vocês tiram lá no pauzinho para ver quem é que é. Ela escreveu assim, pastor, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E isso para a gente assim traz uma alegria, porque eu creio que é para isso que eu fui chamado, para mostrar o caminho, e não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Por isso que vocês podem ter certeza, o dia que eu falar assim, ó, não vou fazer, é porque não dá, não vou estar junto, é porque não dá mesmo. Do contrário, podem contar comigo de madrugada, de dia, à tarde, à noite, mas tenham uma convicção, eu nunca vou negociar a palavra, nunca, para poder ter mais gente ou menos gente, ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Não contem com isso, porque eu sei quem me chamou e sei que um dia eu vou prestar conta a Ele. Mas assim, eu só tenho que agradecer a vocês por esse carinho que é visto numa quinta-feira. Pessoas que são igual ninjas, né? Joga fumacinha e some nas quintas-feiras, hoje apareceram, né? E eu muito obrigado mesmo pelo que vocês têm feito por mim, pela minha família, pela maneira que nos receberam. E a minha oração é que o que eu preguei aqui uma vez, que isso não seja igual Coca-Cola. Lembram quando eu falei isso? Que a gente abre e aquele gás com a pressão, aí a gente deixa aberto, a pressão ela vai acabando. Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a gente tem que perseverar na obra, porque a obra do Senhor não é em vão. Mas ele fala que a gente tem que perseverar. Então isso é até que ele venha. Então não pode ser igual Coca-Cola, tem que ser crescer o tempo todo, ter fome e sede de Deus o tempo todo. E eu espero que a gente caminhe assim. E se Deus e o bispo deixar, né, Wagner esse dia que me mandar embora já, né? Mas eu estou orando ao contrário, né, do desejo dele. E se Deus deixar, que a gente fique nessa caminhada por um bom tempo, amém? E obrigado por tudo.